Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Weber, consultor e especialista em investimentos. E aqui nesse canal a gente fala sobre como proteger e multiplicar o seu patrimônio. E hoje o assunto que eu quero tratar com vocês é especificamente sobre planejamento patrimonial. Uma coisa que o pessoal comenta muito lá no meu Instagram, principalmente, eu vejo muita gente falando de planejamento patrimonial, mas parece um assunto meio vago, meio subjetivo. E isso é verdade. Esse entendimento ele está correto. Porque o planejamento patrimonial ele não é uma receita de bolo. Ele é um negócio que depende de cada caso, depende de cada família, depende dos desejos. Então, é um negócio que realmente varia muito, não tem receita de bolo. Mas hoje aqui eu quero conversar com vocês sobre conceitos. Eu vou falar hoje num aspecto relacionado ao planejamento patrimonial internacional, que é o conceito de residência por domicílio e residência fiscal. São dois conceitos que o pessoal confunde muito. Hoje em dia, muita gente vende solução miraculosa. Eu já vi gente aí anunciando coisa como se fosse simples, tá? E é uma coisa que, olha, o que não é simples. Tá? É uma coisa que é muito complexa. Então é importante ter essa clareza e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita agora para seguir, já me dá uma força também deixando o seu like e me segue lá no Instagram, que eu também compartilho meus conteúdos por lá. Beleza, pessoal? Quem me acompanha aqui no YouTube, lá no Instagram também, viu que no ano passado eu fiz uma viagem para o Uruguai e aí eu vivenciei muita gente que estava fazendo essa questão do planejamento patrimonial internacional e usando o Uruguai como um plano B, como uma alternativa. Inclusive eu quero fazer um outro vídeo especificamente sobre isso ao longo dessa semana. Mas hoje aqui com vocês eu quero explicar o que é a residência por domicílio e o que é a residência fiscal. Primeira coisa, tá? Quando a gente é um cidadão de determinado país, aqui eu falo majoritariamente para quem é cidadão brasileiro, significa que a gente mora naquele país, a gente usufrui dos direitos que aquela república ou aquela entidade nos oferece e, principalmente, a gente paga os nossos impostos naquele país. Por isso que o nome é residência fiscal. Residência fiscal, em uma linha simples, é onde no mundo você paga impostos. Então, por exemplo, eu, Thiago, eu moro no Brasil, eu tenho meu CPF, eu declaro meu imposto de renda aqui e eu pago todos os meus impostos para o governo brasileiro, com exceção dos investimentos que eu faço no exterior, que daí eu pago para o país que está sediando o meu dinheiro lá fora, né? Mas isso aí é um detalhe, um parênteses aí que depois a gente vai comentar. Mas toda a minha renda, todo o meu consumo, todo o meu patrimônio, isso tudo é tributado no Brasil. Eu pago os meus impostos para o governo brasileiro. E aí, pessoal, uma coisa que as famílias utilizam muito é essa questão de, em determinado momento da vida, mudar a sua residência fiscal para outro país. O Uruguai, ele tem atraído pessoas, né, que querem trocar de residência fiscal, porque é um país que é perto aqui do Brasil geograficamente. De certa forma a cultura também é parecida, então a adaptação é mais fácil. Só que uma coisa que quase ninguém explica é que para você mudar sua residência fiscal, você necessita morar naquele outro país. Não existe esse negócio de ser residente fiscal de um país, mas não morar lá. Você pode morar lá, não o ano inteiro, mas pelo menos uma janela de tempo específica você precisa passar lá. Então esse aqui já é um detalhe importante, tá? Então não existe esse negócio aí de trocar minha residência fiscal e continuar morando no Brasil, por exemplo. Isso aí não existe. Isso aí se você faz isso, por exemplo, você está fora da lei, né? Fora da lei no outro país que você diz que é residente fiscal, principalmente, tá? Então esse aí já é um detalhe importante. Agora, o que é uma outra coisa, que é o que a gente chama, né, da residência por domicílio? Essa, por exemplo, é você simplesmente aplicar em determinado país para você ter uma cédula de identidade. No Uruguai e também no Paraguai, por exemplo, isso aí você pode fazer até com uma certa facilidade, tá? Você entra em contato ou com uma empresa especializada ou direto lá com o governo uruguaio e você aplica, você e a sua família, por exemplo, para que você tenha uma cédula de identidade. Essa cédula de identidade, ela vai te dar alguns direitos. Esses direitos, né, incluem, por exemplo, falando agora especificamente do Uruguai, você morar no Uruguai. Então, se você tiver a cédula de identidade, você pode morar lá. É como se fosse um visto temporário, né? Você pode morar no Uruguai. Você pode ter imóveis no Uruguai, tendo essa cédula de identidade. E o mais importante de tudo, você pode ter uma conta bancária no Uruguai. E essa conta bancária, ela pode ser ou em pesos ou em dólares americanos. E isso aí é um baita do negócio. E por isso que muita gente utiliza esse mecanismo aí como uma forma de planejamento internacional. Uma coisa que é possível de se fazer, não só no Uruguai, mas em vários outros países do mundo, é você ter uma cédula de identidade, uma residência por domicílio. Ou seja, você é residente fiscal no Brasil, você paga impostos no Brasil, mas você tem uma cédula de identidade de outro país. O que o pessoal costuma dizer normalmente é: eu vou tirar a cidadania de outro país. Isso não é cidadania,
tá certo? Você tem a residência por domicílio. A cidadania é outra coisa. A cidadania é o depois que você já mora lá há muito tempo. É a naturalização, é um outro processo, tá? É outro papo, outra história. Mas por enquanto a gente está falando só de você ter o direito de morar e ter uma conta bancária em outro país. E aí o que muita gente faz nesse tipo de situação? Ela tira a cédula de identidade e usa isso como um ativo, como um negócio que é uma carta na manga. É como se fosse um plano B. Vou te dar um outro exemplo, tá? Um outro benefício que esse negócio traz. Se você tem, por exemplo, a sua cédula de identidade, tanto do Paraguai como do Uruguai, que são países de fronteira aqui do Brasil, se o Brasil tiver um problema, se envolver numa guerra, fechar sua fronteira, como foi, por exemplo, lá na crise sanitária que a gente teve aí na pandemia, você tendo a sua cédula de identidade, você pode entrar no país mesmo que a fronteira esteja fechada, e você já adquiriu aquele direito, o direito de ir e vir para dentro daquele determinado país. Então, gente, o que dá para se fazer, o que muita gente costuma fazer, né? É você ter essa cédula de identidade, usar isso como se fosse um ativo realmente na sua carteira, assim como é os seus investimentos, assim como é um imóvel, aquilo ali é um ativo. Tanto é que você pode ter de vários países, né? Não precisa necessariamente ter de um país. E isso é o que se chama de teoria das bandeiras. É você ter no exterior também uma diversificação, você ter várias cartas na manga para que se em determinado momento você tiver algum problema, ou aqui no Brasil a gente entrar em alguma crise muito grave, você ter para onde ir, você ter várias válvulas de escape ao redor do mundo. E, importante aqui, tá certo, gente? O Brasil, ele é o seu país de origem e você continua sendo residente fiscal no Brasil até que você saia do Brasil, até que você se mude do Brasil. Então, para você deixar de pagar os seus impostos aqui no Brasil, você vai ter que se mudar para outro lugar. Então, se você não se mudar do Brasil, você vai continuar pagando os impostos aqui. Certo, gente? Esses eram os conceitos que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, tá legal? Agora, nesse próximo vídeo que eu vou gravar, eu espero fazer lá no estúdio mesmo, eu vou explicar para vocês uma estrutura de planejamento que é um exemplo, tá? É um exemplo que eu já vi gente fazendo e que faz bastante sentido. Envolve gastar dinheiro, envolve investir dinheiro num negócio como esse, mas que pode fazer sentido dependendo do seu momento de vida, das suas preocupações, do que você espera para o futuro. Então eu vou compartilhar isso com vocês, tá certo? E como eu prometi inicialmente, né, eu queria comentar com vocês que o planejamento patrimonial, principalmente internacional, tá? Na verdade, o internacional. O nacional, ele é para todos os níveis de patrimônio, mas o internacional, ele só faz sentido se você já tem mais de R$1 milhão investido, pelo menos, tá? Eu digo investido em dinheiro na conta, no banco, porque isso pressupõe que você já tem mais patrimônio além disso, tá? Você já deve ter o seu imóvel próprio, já deve ter outros bens também no seu nome e já tem um determinado valor acumulado. Se você ainda não tem 1 milhão investido, pelo menos, e não tem nenhum outro patrimônio também, você tem que primeiro focar em construir a sua riqueza. Não adianta nada você pensar em outras alternativas se você ainda não tem essa riqueza nas suas mãos, tá certo? Então é questão de foco, né? Primeiro a gente foca em acumular, em construir riqueza e depois a gente pensa em proteger, em diversificar e se planejar em termos aí de patrimônio, como eu estou explicando aqui para vocês, tá legal? E isso é diferente, por exemplo, de quando você está fazendo planejamento patrimonial dentro do próprio Brasil. E tem várias formas de você fazer isso dentro do Brasil, sem envolver questões internacionais. Por exemplo, exemplo clássico, para você pagar menos imposto de renda, existem formas de você investir em previdência privada, a do tipo PGBL, que você vai aplicar dinheiro lá e aquela aplicação que você faz reduz o seu imposto de renda. Isso aí é um exemplo clássico de planejamento patrimonial nacional, dentro do território brasileiro. Quem não faz isso, inclusive, e tem margem para fazer isso, está deixando muito dinheiro na mesa. Está pagando muito mais imposto do que deveria e já deveria ter pensado nisso. Se ainda não pensou sobre isso, entre em contato comigo aqui, preencha o link aqui da descrição e eu vou encaminhar o seu contato aí para alguém da minha equipe, ou até eu mesmo, pessoalmente, vou conversar contigo para a gente botar esse planejamento em prática. Outro exemplo, se você é um investidor imobiliário, aqui no Brasil você pode ter uma holding. A holding também é um exemplo de planejamento patrimonial nacional, né? E isso não necessita que você tenha já muitos milhões acumulados. Via de regra, faz mais sentido para quem já tem milhões acumulados. Mas se você está começando, por exemplo, também dá para, desde o início, você já ter uma holding, né? Você cria um CNPJ lá e você vai botando os imóveis dentro do CNPJ, mesmo começando, né? Isso vai fazer com que você pague menos imposto ao longo da sua construção desse portfólio imobiliário. Então, essas coisas aí também são planejamento patrimonial. Certo, gente? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Quis trazer esses conceitos iniciais. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se gostaram desse vídeo, também comentem aqui. Compartilhem com seus amigos. Um grande abraço e até a próxima.